Beleza, pessoal, vamos aqui para o nosso segundo bloco da aula de hoje. A gente vai falar aqui sobre disponibilidade, escalabilidade e confiabilidade de sistemas. Então, é um assunto ainda do capítulo 9, que trata sobre processamento paralelo. Então, nesse capítulo, a gente viu muito a parte de processamento de instruções, né, de nível de instrução, processamento paralelo no nível de processamento de multiprocessadores, o SMP, multiprocessors, né? Então, vimos agora há pouco os conceitos relacionados a GPUs, que fornecem processamento paralelo para atividades gráficas, independente se aquela atividade vai ser mostrada no vídeo ou não, ele se utiliza do recurso de ter muita capacidade de processamento para desonerar a CPU, principalmente em ambientes virtualizados. Joia? Então, sobre esse conceito, a gente viu somente em relação à GPU, que ela trabalha ali com processamento paralelo no nível de máquina unitária, né, com a memória compartilhada. Então, num ambiente mais amplo, onde a gente tem a memória distribuída entre vários computadores, né, porque quando a memória é compartilhada entre CPUs de uma mesma máquina. E uma memória distribuída, ela é distribuída ao longo de diversas máquinas, um cluster ou uma grade, uma nuvem, né, seguindo aquela gradação que a gente já estudou. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a disponibilidade, escalabilidade e confiabilidade desses ambientes, principalmente o distribuído. Então, olha aí. Qual é o conceito de disponibilidade? Disponibilidade é o grau a que um sistema ou um componente está operacional, acessível, né? Quando ele é necessário ser utilizado, né? Quando é necessária a sua utilização. Então, seja num ambiente que tenha uma computação compartilhada, a memória compartilhada entre diversos processadores, ou numa computação distribuída, eu tenho que a minha disponibilidade é quando eu for utilizar um determinado recurso, ele está operacional, ele está pronto para que eu use. Então, aquele ambiente que tem um único processador, se esse processador falhar, eu não tenho outro para realizar aquela operação. Num ambiente onde tenho dois processadores, se um falha, eu tenho uma disponibilidade um pouco maior, porque as atividades começam a ser realizadas pelo outro processador, né? A mesma coisa acontece num ambiente distribuído, em vários computadores, num cluster. Se uma máquina desse cluster vir a falhar, eu tenho outras que vão realizar a continuidade dessa atividade. Então, para o usuário pode ser até transparente. Ele não vai perceber que houve uma indisponibilidade. Ele pode perceber uma queda de performance, mas a indisponibilidade não. Então, ó, a disponibilidade de um recurso ele vai estar ocorrendo em diversos níveis. Então, a gente tem aí, ó, por exemplo, no nível de disco, eu posso ter a disponibilidade sendo realizada por RAIDs, né? Lembra o que é um RAID? É um conjunto redundante de discos, que tem a finalidade de manter ali uma redundância, né? Uma alta disponibilidade de um disco. Tirando o RAID 0, que tem a única e exclusiva função de fornecer performance, a gente viu lá que a finalidade do RAID é performance e redundância. Eles podem, ora, um ou outro, dar melhor prioridade para um determinado tipo de situação. Então, vou ter lá o RAID 0, ele tem somente preocupação com performance. Ele vai colocar lá em tiras, né, sendo distribuídas em todos os discos, e aí a velocidade que isso vai ser feito, esse acesso vai ser paralelo. Então, se eu tiver 4 discos para acessar uma informação que está dividida, está espalhada em 4 discos, eu vou poder realizar uma operação paralela 4 vezes, né? E buscar aquela informação. Esse é o RAID 0. O RAID 1 é só um espelhamento, né?
e assim sucessivamente. E aí, eu vou ter aqui, ó, o DRBD, né, que é o Distribute Replication Block Device. O que é esse cara? Enquanto eu tenho no RAID, eu tenho aqui, por exemplo, um disco, tá? Que esse disco, eu posso estar espelhando aqui esse disco em outro disco, na mesma máquina, como o RAID 1, né? Vou estar fazendo esse espelhamento aqui, e aí ele vai estar me fornecendo. Agora, imagina que eu tenho um computador aqui, tá? Esse computador, ele vai ter um disco, certo? E esse disco, eu posso replicar ele para um outro computador, num outro disco lá. Então, todo o conteúdo desse disco aqui vai ser igual a esse outro aqui, certo? Existe um tipo de software, uma aplicação, que vai fornecer essa replicação remota, né? Eu tenho 2 computadores, enquanto o RAID, eu tenho discos sendo alocados para fornecer o RAID, né? Já no DRDB, eu tenho a possibilidade de esses blocos estarem dando a garantia de disponibilidade, mas sendo replicados, tá, para uma outra máquina. Então, caso essa aqui caia, a outra assume o serviço transparentemente. Então, vou citar um exemplo aqui, onde o DRBD pode ser aplicado. Então, digamos aqui que eu tenha o seguinte cenário: eu tenho uma máquina aqui, eu vou ter um computador. Esse computador aqui é o servidor web. Tá? Esse servidor web, ele vai ter a sua aplicação instalada lá, por exemplo, no Apache, vai estar lá no /var, né, www, vai estar lá dentro o nosso serviço, certo? E aí, eu vou aqui o conceito, certo? Deixa eu ver aqui, ó, peraí. Aí eu vou ter aqui a minha outra máquina física, certo? Eu vou ter a minha aplicação aqui, e esse aqui é meu servidor www também. Joia? E esse cara são 2 computadores físicos. Eu vou ter um computador aqui que eu vou chamar ele de virtual, certo? Esse computador, que eu vou chamar ele de virtual, vai ter o IP aqui, vamos supor, 10.0.0.1, um exemplo, né, hipotético. Joia? Os meus clientes, certo? O cliente, ele enxerga esse cara aqui. Quando uma requisição chega, ou ele manda para cá, ou ele manda para esse outro aqui. Joia? Então, aí é que entra, tá, o DRBD, certo? Que é o Distribute Replication Block Data. Ele vai replicar cada bloco de dados entre essas 2 máquinas, vai fazer o espelhamento remotamente. Beleza? Ao passo que, quando esse cara aqui cair, todos os meus clientes, que eles só enxergam essa máquina que é virtual, na verdade, ele não manda para uma nem para outra máquina, ele manda para a virtual. E essa virtual aqui tem um daemon, tá? Que esse cara se chama Heartbeat, certo? Esse cara aqui, ele é responsável por ficar monitorando todos os nós que essa máquina virtual, né, vamos dizer assim, tá? Que esse cara não existe, ele é só uma abstração. Foi dado um IP para ele, tá? E todo mundo que chega mandando essa requisição para esse cara, na verdade, quem está respondendo e gerenciando esse IP desse cara aqui é o Heartbeat, certo? O Heartbeat, que tem lá na sua aplicação, o daemon lá, fica entrando em contato com essa máquina aqui e com essa aqui, para saber se elas estão disponíveis. Caso uma delas esteja indisponível, né, aí ela continua mandando só para uma. Ela não vai mandar para outra, porque a outra está indisponível.
Beleza? Então, cada cliente que realizar uma requisição, cada cliente aqui, o Heartbeat é quem vai fazer essa gestão de mandar para um ou para outro. Joia? É um daemon. É só um conceito, certo? De sistema. Esse cara aqui pode ter um nome qualquer, tá? Uma aplicação específica para cluster, para alta disponibilidade. Tá? Então, normalmente é citado em algumas bibliografias o Heartbeat e às vezes aparece em concurso. Tá? Lembrem desse cara. Então, vamos voltar lá. Carreguei o errado aqui. Joia? Então, a disponibilidade do nosso sistema também pode levar em consideração a necessidade de colocar alta disponibilidade de processadores. Eu posso ter diversos processadores, tá? Porque caso um venha a falhar, outros vão dar conta do recado. Posso ter memória, um bloco de memórias, né, redundante ali, ou mais memórias. Adaptadores de rede, mesmo conceito. Eu posso ter serviços web ou banco de dados redundantes em clusters, então eu vou ter os serviços sendo instalados em várias máquinas, ao passo que eu tenho um gestor que manda essas requisições para uma máquina ou outra que está replicada. Beleza? Foi aquele exemplo anterior que eu dei lá na lousa. Tem uma computação distribuída, que na computação distribuída a gente já tem aquela abstração, né? Eu tenho aqui a nossa aplicação e embaixo, que está na nuvem, é indiferente. Eu não sei se tem um data center ali, eu não sei se tem uma máquina com 10 GB de memória RAM para a minha aplicação, né? Então, fica de forma transparente como é que aquele provedor está fornecendo. A não ser que você adquira, tá, o hardware como serviço, né, a plataforma, aliás, a plataforma não, né, a infraestrutura como serviço, só lembrando aqui do conceito de fornecimento de serviço na nuvem, vamos lá, que é bom rever com vocês e vocês vão amadurecendo essas ideias. Então, eu vou ter aqui, deixa eu botar minha canetinha branca aqui, que fica melhor de desenhar. Então, eu vou ter aqui, certo? A minha nuvem. Joia? E vou ter os serviços aqui. Sendo fornecidos por essa nuvem. Tá? Beleza. Então, eu vou ter, né, empresa, vou contratar um serviço na nuvem. Então, eu posso contratar, certo? Um software, tá? As a service. O que é esse cara? Ele me fornece somente a aplicação, só o app. Já funcionando bonitinho, eu não preciso fazer nada. Tá? É igual o WhatsApp, você baixa ali, configura o seu computador, o seu telefone, né? Informações básicas ali e beleza, está pronto para usar. Eu não me preocupei em saber se a máquina que está lá no WhatsApp, que está fornecendo o serviço, ela tem tanto de giga de memória ou processamento dela qualquer, se está num data center, se está em mais de um data center, não interessa. Só vai impactar para mim o quê? É o software como serviço. No momento que aquele serviço estiver ruim, estiver com performance baixa, tá lento, não sei o quê, aí você vai começar a perceber, opa, tá lento. Mas para que isso não chegue até o usuário, o que acontece? Eu tenho aqui embaixo, tá? Aqui a gente está numa camada, tá, superior, que quem está aqui em cima é o usuário. Joia? Aqui embaixo dessa camada é uma caixa preta. Você não sabe o que, que tem aqui embaixo de infraestrutura. Beleza? Se tem data center, se tem... como é que esse serviço está sendo fornecido. Então, à medida que vai demandando a necessidade de serviço, aí o cara vai adicionando outros nós, outros computadores. Né? Vou chamar aqui de servidor. Ele vai aumentando essa capacidade dele, né? Porque está aumentando o número de usuários. Então, para você aqui em cima, é transparente. Joia? Aí, nessa nuvem aqui, joia?
O que é que eu vou ter aqui nessa nuvem? Eu vou ter um outro conceito, que é o plataforma as a service. Então, a plataforma como serviço, normalmente ela é atribuída, ela é fornecida para desenvolvedores. Certo? Por que para desenvolvedores? Porque ela vai fornecer já um pacote ali de uma plataforma para você desenvolver a sua aplicação. Tipo, vai fornecer uma máquina virtual, joia? Nessa máquina, ela já está pronta já com o Java instalado, se você pediu o Java, se você contratou esse serviço, né? Contratou o serviço, tá? Que está na nuvem. Então, já vai estar com o Java instalado, você vai instalar ali, botar uma aplicação ou desenvolver em cima já diretamente uma aplicação tipo Java ou outra plataforma. Então, a plataforma vai te fornecer isso aí. E é transparente, tá? O que é que vai ter aqui embaixo? Certo? É toda a infraestrutura. Tá? Toda a infraestrutura vai estar sendo fornecida, igual aquela lá do serviço também. Só que a do serviço, do software como serviço, ele, além da infraestrutura, lá também tem a plataforma. Tá? Aqui embaixo, além de ter a infra, tá? Aí tem fornecimento de energia elétrica, tem pessoal para administrar, aí embaixo de forma transparente. Além disso, eu tenho também a minha aplicação, ou as aplicações, né? A plataforma, né? Se é Java, o que é que vai rodar ali, né? Deixa a aplicação totalmente, tudo é fornecido pelo provedor. Já aqui não, nem tudo é fornecido pelo provedor. Vai ter uma flexibilidade da plataforma, te dá uma forma de desenvolver a tua ferramenta. Então, eu vou contratar esse serviço, plataforma como serviço, o provedor vai me dar toda a infraestrutura, mas vai me dar um ambiente onde eu vou desenvolver uma aplicação ali. Eu não vou pegar uma aplicação pronta, feito no WhatsApp, né, o Google, o Google App lá com várias ferramentas e tudo mais, beleza? Eu vou criar minhas ferramentas aí em cima dessa plataforma. E aí, eu vou ter o outro conceito de nuvem, né, o fornecimento de serviço, né, o fornecimento de serviço através da infraestrutura, certo? As a service. Então, é uma infraestrutura como serviço. Então, o que acontece? Como é que é? Aqui embaixo, o que é que vai ser fornecido para mim? Aqui vai ser fornecido para mim, joia? E eu vou poder acessar máquinas virtuais. Eu posso contratar máquinas virtuais para eu trabalhar, joia? E nessa camada aqui, os administradores do meu sistema, tá? Ou da minha empresa, né, vão poder estar trabalhando em cima dessa plataforma. Beleza? Só que aqui ele vai me dar uma máquina virtual. Essa máquina virtual, ela tem uma capacidade de processamento, tá? De memória, joia? De disco. Todos esses elementos, na hora da contratação, eu vou dizer, eu quero 10 processadores, eu quero 30 GB de memória. Então, quanto mais recursos a minha máquina tiver, essa minha máquina virtual que o provedor vai me fornecer, mais caro vai ser para eu manter isso aí na nuvem. Joia? E embaixo aqui, ó, o que é que tem embaixo aqui? Que é uma abstração. Para mim, usuário, o administrador, a gente chega até aqui. Para baixo, aí eu tenho a infra, certo?
Coloca aqui, ó. Infraestrutura física, certo? Toda a infraestrutura física, essa daí, eu não interajo. Então, por exemplo, eu quero contratar 10 máquinas virtuais. Então, quando eu contrato a máquina virtual, vai estar lá o Linux, eu vou instalar o Linux, eu vou instalar nessa máquina virtual, em outra máquina eu vou instalar o Windows, posso instalar o Unix. Cada minha máquina virtual que eu tiver na nuvem, tá, vai estar sendo fornecido a infraestrutura para que eu crie uma máquina completa. Eu vou estar, é uma máquina virtual, tá? Mas eu vou ter toda a possibilidade de manipulação do meu sistema operacional, certo? Da quantidade de memória virtual, né? Tudo é virtual ali naquela minha máquina. Aí eu vou poder instalar o Java, vou poder instalar um banco de dados, SQL Server, por exemplo, tá? Então, naquela plataforma como serviço, na anterior, o SQL Server, por exemplo, o desenvolvedor vai criar uma aplicação, certo? Que vai ser em Java. Joia? Então, a máquina já vai estar pronta, inclusive com o SQL Server. Ou se o desenvolvedor pediu aquela máquina virtual que ela vai ser em PostgreSQL ou então em MySQL, ela já vai estar com esse cara já instaladinho. Você não vai mexer em nada. Só vai ter a flexibilidade do desenvolvimento da ferramenta em cima da plataforma que já foi disponibilizada. Já aqui não. A máquina virtual, quando ela for dada para o administrador, ou as máquinas virtuais, a máquina virtual você tem toda a flexibilidade de operação sobre ela. Agora, a parte física, a infraestrutura física, energia elétrica, funcionários para mexer na parte física, a parte de crescimento dessa... Porque uma coisa é o provedor fornecer a infraestrutura como serviço, né? Infraestrutura como serviço. O que é que ele vai estar fornecendo? Vai estar fornecendo toda a infraestrutura dele. Então, desde a máquina virtual e até as máquinas físicas, ele vai estar fornecendo para você. Você não vai poder manipular as físicas, né? Lógico, mas as virtuais que você tem poder, você vai. Então, ele vai lá no provedor, tipo, vamos dizer assim, o Amazon, né? Então, o Amazon, eu sou empresa, eu vou contratar lá 50 máquinas virtuais. Essas 50 máquinas virtuais que ele vai fornecer para mim, né, para a minha grande empresa, vai estar num data center, vai estar distribuída em vários data centers, né? Como é que vai estar? A infraestrutura física, para mim, não interessa. Eu só quero saber se ele vai me fornecer aquelas 50 máquinas virtuais, para eu instalar lá 10 servidores do web, 10 servidores de banco de dados, sei lá, né? Dependendo da situação. Beleza? Então, a gente relembrou o conceito de software como serviço, plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. Vamos voltar lá. Então, na computação distribuída, quando a gente tem aqueles 3 conceitos que eu falei para vocês, a disponibilidade, tá, vai ser fornecida de alguma forma. Eu não posso ter, por exemplo, eu vou fornecer um serviço de máquinas virtuais, aí eu coloco tudo num só cluster, tá? Aliás, tudo só num servidor. Então, eu tenho lá 20 clientes, por exemplo, eu vou fornecer esse serviço, aí eu tenho 20 clientes lá. Todos esses 20 clientes possuem lá, um tem 2 máquinas virtuais, outro tem 5, outro tem 10 máquinas virtuais, são 20 clientes, beleza? Então, está tudo numa única máquina. Se essa máquina der problema, olha o transtorno que vai ter, né? Então, em ambientes de alta disponibilidade, em ambiente na nuvem, fornecedores de serviço na nuvem, eles têm que se preocupar muito com essa questão da disponibilidade do serviço dele. Aí é onde entra o conceito de cluster, onde entra o conceito de grade, de nuvem, beleza? Disponibilidade, pessoal, a gente não tem como não associar a esses 2 termos aí, o failover e o failback. Então, vamos lá para um desenho rápido, aí a gente ilustra rápido isso aqui.
Então, digamos que eu tenho aqui, ó, certo? Vamos, eu acho que já fiz um desenho lá atrás que vai servir para gente. Não, está tudo zaralhado aqui. Vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho um servidor, que esse servidor é de www, servidor Apache, beleza? E aí, tenho aqui um outro servidor também que ele fornece o mesmo serviço, beleza? E tenho ali uma máquina virtual, na verdade é um IP virtual, todo mundo é apontado para esse cara, tá? Esse cara aqui é o Heartbeat, joia? Esse cara é o Heartbeat, beleza. Então, o que é que acontece? As máquinas são direcionadas para cá, os clientes, né? Ou para o outro, No conceito de distribuição de carga, então ele manda para um ou para outro. Mas quando eu tenho, certo? Esse cara aqui como backup, como reserva, digamos que eu tenho esse servidor aqui, ele é o meu backup, certo? Então, o que acontece? Se esse cara cair, eu vou ter um failover. Então, as requisições são mandadas para o outro, que é o servidor de backup. Tá? Failover, certo? A partir do momento que esse cara aqui, certo? Ele voltar ativa, então eu tenho os serviços voltando para ele, aí é o failback, né? Failback. Então os serviços retornando. Pode acontecer, certo? O seguinte cenário aqui, ó. Vamos fazer o seguinte aqui. Vou apagar aqui. Uma das falhas dessa ferramenta aqui é que ele não tem um apagador. Seria o ideal se tivesse um apagadorzinho. Então, olha só, eu tenho o seguinte cenário, uma distribuição de carga. As requisições são mandadas para o servidor Web 1 e para o servidor Web 2. Joia? Então, eu tenho o usuário, vou chamar o usuário 1, joia? Ele foi mandado para a máquina 1. Aí eu tenho uma segunda conexão, que é o usuário 2, ele foi mandado para a máquina 2. Caso exista uma indisponibilidade nesse cara aqui, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um failover. Esse usuário aqui, a próxima sessão dele, como ela vai falhar, ela vai ser direcionada para a outra máquina. A outra máquina, tá, vai ter a capacidade de continuar a realizar aquelas operações, principalmente se tiverem sido a sessão tiver sincronizada aqui entre os dois servidores. Digamos que aqui eu tenho um storage aqui atrás, ó, tá? Eu tenho essas duas máquinas que estão nesse cluster fazendo uso desse storage. Então, as informações que o usuário estava fazendo no momento da falha, tá? Estão lá no storage. Então, pode ser que, passando ele para a sessão dele, quando aqui falhar para o servidor Web 2, que esse aqui é um failover, né? Ele vai continuar realizando as suas operações aqui, o seu processamento, né? E acessando lá o storage e as informações que ele já estava trabalhando com elas, porque está lá no storage. No momento que essa máquina aqui, a 1, ela tiver já ok, certo? Já tiver ok, então vai existir o failback. Então a sessão que estava sendo direcionada para cá, agora já pode voltar a ser realizada de novo para aquela máquina 1 que já está no ar de novo. Então, isso é um failback. Beleza? O failback é o retorno para aquela máquina que tinha falhado. Beleza? Então,
Outro conceito aqui também importante é o conceito de uptime e downtime. Tranquilo, né, pessoal? O uptime é o tempo de disponibilidade, o tempo que o serviço está no ar, e o downtime, o serviço está fora. Conceito de escalabilidade. Aí vem dois conceitos, pessoal, que eu acho muito importante vocês entenderem, conhecerem. Tá? O que é escalabilidade? É a capacidade de expansão. Então, lembra lá naquela situação onde eu tenho um ambiente virtualizado, cada vez que mais máquinas, mais recursos vão sendo utilizados, para o usuário ele é transparente. Mas o WhatsApp lá que fornece, né, o app de conversação, ele vai ter lá um cluster gigantesco e a cada hora que vai entrando centenas de milhares de pessoas novas nesse serviço, é a necessidade dele ampliar os recursos dele. Imagina se ele não tivesse um ambiente virtualizado, né? Se não fosse fácil ele crescer, se fosse, por exemplo, ele tivesse máquinas físicas, imagina só o cenário, né? Eu tenho aqui rapidamente muitos usuários entrando no serviço, tá me demandando, aí opa, não, topou aqui o processamento. Ih, cara, vamos ter que fazer estimativa aqui, vamos ter que adicionar novos processadores, vai ter que fazer requisição de compra até chegar o equipamento, mesmo que exista a previsão, né, de crescimento, né, aquele hardware, um dia ele vai chegar ao limite dele. Então, num serviço como, vamos supor, o WhatsApp, eu preciso ter centenas de máquinas espalhadas para distribuir a carga. Então, aqui no Brasil, deve ter um data center que tem lá uma quantidade X de capacidade de processamento, memória, né, e capacidade de networking, né, para trafegar dados. E esse cara sempre vai crescendo, porque a quantidade de gente entrando é grande. Então, eu tenho que ter obrigatoriamente um ambiente que ele me dê a capacidade de ter uma plataforma, tá? Onde eu tenho máquinas virtuais, que eu vou ampliando adicionando máquinas virtuais, e embaixo, ali numa camada abstrata, embaixo, o hardware que está fornecendo aquele poder de processamento, tá? Eu vou crescendo à medida que vai me demandando aquele meu recurso, aquele meu sistema. Então, eu tenho um cluster, né? E aí, tá com a performance baixa aqui a aplicação. Beleza, compra lá um servidor, compra 10 servidores agora físico, aí pum, bota no cluster, né? Começou a processar, então, aí existe a necessidade de adicionar novas máquinas físicas, né? Porque entrou mais milhares de usuários. Pô, compra mais 100 servidores novos aí, não. Vamos montar um outro data center em outro lugar, né? E direcionar o tráfego que vem de tal lugar para aquele lugar lá. Então, isso é a nuvem, né? E a flexibilidade, a escalabilidade, joia? De você pegar e ter flexibilidade, tanto de montar máquinas virtuais, tá? Como tem uma camada abstrata embaixo, tá? As minhas máquinas virtuais, elas estão em cima de um hardware, que, por exemplo, é um data center embaixo. Aquele data center eu vou ampliando ele de acordo com a demanda, joia? E aí eu vou ter o conceito de crescimento horizontal e vertical, e o downsize e o upsizing. Vamos lá. Qual é? Muito fácil. De acordo com esse cenário que eu falei para vocês, tá? De ter uma abstração e ter uma máquina embaixo, eu posso ter o crescimento vertical. O que é o crescimento vertical, pessoal? É simples, olha aí, ó. Joia? Eu estou crescendo verticalmente, eu estou aumentando de uma única máquina, eu tenho um hardware, eu estou ampliando a capacidade de processamento dele, estou adicionando mais processadores. Tá? Eu estou falando da visão de uma única máquina. Beleza? Aí eu estou fazendo o crescimento vertical aqui, ó, adicionando mais disco. Né? Vou aumentando meu storage. Também poder de processamento de memória, também mesma coisa. Esse é o crescimento vertical. Joia? E o crescimento horizontal? O crescimento horizontal, pessoal, são computadores. Então, naquele conceito que eu falei para vocês, digamos que eu tenho aqui, certo? O servidor, vamos supor, vou adicionar aqui o serviço, que é o WhatsApp, esse aqui. O WhatsApp comprou uma máquina virtual, tá aqui.
Beleza? Aí, debaixo aqui do meu ambiente que fornece virtualização, que é o hypervisor, né, o hipervisor, eu tenho debaixo dele uma infraestrutura, que ele começou ali com um hardware só, um grande computador, vamos supor. E aí, aqui, quando tinha 1.000 usuários, tá, necessitava de uma máquina só aqui embaixo. Beleza? Aí, daqui a pouco, esse cara foi crescendo exponencialmente, certo? Aí, vou multiplicar ele na base, sei lá, 10, depois na base 1.000 aqui, ó. Já posso ter esse número aqui, não é um número impossível, não. Então, eu vou poder fazer um crescimento horizontal desse meu ambiente para aqui, ó. Aqui eu não mudo nada. Aqui eu não mudo nada. Joia? Agora aqui eu vou ampliando. Joia? Eu vou ampliando. Vou ampliando, 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 ampliando. Joia? Até o infinito. Esse meu poder de processamento paralelo. E isso que é o conceito de abstração, tá? Quando você tem a virtualização. Então, eu posso ter aqui embaixo, tá, um data center. Ou uma estrutura mais modesta, mas essa minha flexibilidade aqui embaixo, de ampliar os meus hardwares, sem ter que fazer grandes modificações aqui em cima, que é o grande X da questão, tá? De trabalhar com um ambiente virtualizado. Beleza? Então, a gente viu o crescimento vertical e viu o crescimento horizontal. Ele leva em consideração computadores. Eu adicionar uma infraestrutura de computadores. Isso aqui tanto pode ser na nuvem, como no meu ambiente da minha empresa, que, por exemplo, não está na nuvem, mas eu utilizo ali uma computação com virtualização, certo? Ou não. Digamos que eu faço um crescimento horizontal, levando em consideração, por exemplo, um cluster. Não está na nuvem, certo? Na minha empresa eu tenho um cluster, por exemplo, um servidor web, certo? Aí está sobrecarregado. Então, vamos colocar mais um nó aqui nesse cluster, onde tinha 4 servidores, vou colocar mais um para aliviar a carga. Então, vai ser distribuído, ao invés de 4 máquinas, a carga vai ser distribuída em 5. Então, eu estou crescendo horizontalmente. E aí entra o conceito de downsizing, tá? E o upsize. O que é o downsize? O downsize, certo? Eu tenho uma grande infraestrutura de muitas máquinas físicas e aí eu enxugar ela para uma máquina que é sei lá, um data center ou uma máquina que na minha empresa eu vou trocar, ao invés de ter 9 máquinas físicas, como aqui eu tenho um exemplo, eu posso ter uma máquina fornecendo esse serviço e eu vou ter minhas 9 máquinas que seriam a física sendo fornecidas com máquinas virtuais. Beleza? Então, ó, ele é uma diminuição ou um enxugamento dessa infraestrutura. Porque eu tenho uma limitação aí de espaço, né? Grandes CPDs, às vezes contavam lá com 200, 300 máquinas. Eu já vi ambiente com 400 máquinas físicas. Você chegava, tinha servidor para tudo que era jeito. E aí você chegava num ambiente desse e olhava, aí a empresa começou a adotar a política do downsizing, certo? E começar a adotar a virtualização, certo? Porque a virtualização, ela dá a flexibilidade, você aumentar e diminuir a capacidade de recurso. Uma hora, uma máquina que tem, que ela está lá com um processamento, com 4 processadores que você definiu, e tem 10 GB de memória RAM, você pode aumentar com facilidade, você não vai abrir a máquina lá, né? E fazer isso daí, não. Se o teu hardware, né, tem a capacidade sobrando lá, física, você pode alocar aquele recurso para a máquina virtual com facilidade, ou pode tirar, eu tenho uma máquina virtual, que a máquina virtual, ela está lá com 6 processadores alocados para ela, só que não precisa de 6 processadores, está sendo ocioso ali, alguns processadores, aí eu boto, vai ficar só com 4, pego aqueles 2 processadores que estavam alocados ali na máquina virtual e boto para outra que precisa, joia? Então tem essa flexibilidade. Então eu tenho aqui, que eu tenho um enxugamento dessa infraestrutura
Então, quando, na verdade, eu teria aqui, nesse exemplo aqui, né, eu tenho 9 servidores que estão fazendo consumo de energia, certo? Certo? Então, eu teria 9 máquinas consumindo energia. Se eu tiro esses caras aqui e troco por uma única máquina, certo? Tá certo que essa vai ter que ser uma máquina robusta. Mas imagina em um ambiente de 400 máquinas físicas, você trocar aquilo ali por um data center, certo? Que tem um poder de computação muito grande, mas você vai poder colocar aquelas 400 máquinas em 400 máquinas virtuais, né? E aquelas 400 máquinas virtuais, as 400 máquinas físicas, geravam um custo de energia de 20 mil reais, um exemplo, 20 mil reais de energia. Ao passo que você botou lá um data center, e aí aquele data center ali, de energia, está consumindo ali, sei lá, 5 mil reais. Então você tem um lucro aí de 15 mil reais por mês, ao passo que em 5 anos, ou um pouco mais, sei lá, você já tem o valor do investimento que você fez naquele data center ali, já quase que completando, né? Então, outra coisa aqui, ó, o downsizing é conhecido como consolidação de servidores. Joia? Consolidação de servidores. Reduz os custos com energia e pessoal. Aqui, quando você tem um parque de máquinas, de centenas de máquinas ou dezenas de máquinas físicas, você tem que ter muita gente, né? Num ambiente aqui virtualizado, né? Num ambiente que eu tenho lá um data center fornecendo máquinas virtuais, eu posso estar com um pessoal mais enxuto, certo? Eu também posso fornecer serviço aqui, ó, tá? Tipo infraestrutura as a service, joia, que eu transfiro para o cliente. Eu vou transferir para o cliente a administração desses recursos virtuais, né? Eu só preciso estar aumentando essa capacidade aqui, joia? Eu preciso estar aumentando essa capacidade dessa máquina aqui. Mas o cliente é quem administra aquela máquina virtual. Um exemplo, né? De um provedor. Então, diminui o custo com o pessoal, certo? Reduz o tempo necessário para aprovisionar novos servidores, enquanto, vamos supor, eu vou criar uma aplicação nova e essa aplicação demanda ter uma máquina só para ela. Enquanto máquina física, eu precisaria comprar uma máquina para alocar aquele recurso, né, aquele serviço, caso eu não tivesse uma máquina disponível, eu iria ter tempo, né, empreender um tempo para estudar qual é o melhor hardware, capacidade para aquilo ali, ao passo que uma máquina virtual é rapidinho ali para criar ela muito fácil, né? Eu vou utilizar os recursos que estão disponíveis já através dessa máquina aqui física, ou do conjunto de máquinas físicas que compõem aqui de baixo, né? Eu posso ter um cluster aqui embaixo, tá? Que vai estar crescendo horizontalmente, né? Beleza? Aqui embaixo é transparente, tá? O crescimento dele, né? Horizontal. Fornecimento de serviço sob demanda. O que é esse sob demanda? Então, eu tenho uma máquina aqui, que essa máquina aqui, essa máquina virtual, na semana que vem, eu vou ter um evento que aí milhares de pessoas vão utilizar esse cara, essa máquina virtual. Depois desse evento, vai cair em 80% a quantidade de pessoas acessando esse serviço. Então, na semana que vem, eu aloco aqui 16 processadores, certo? E 30 GB de memória. Olha, passou daquele evento, aí eu volto para aquela condição lá com facilidade. Eu boto lá que tem 4 processadores só e é 4 GB. Beleza? Então tem essa flexibilidade por demanda aqui, ó. Olha. O upsize, certo? É você fazer o investimento, o crescimento baseado na sua capacidade aí de memória, de processador, tá? Alocando mais máquinas físicas, tá? Eu vou estar aumentando a minha infraestrutura, mesmo que ela esteja abaixo
certo? Mesmo que toda essa infraestrutura aqui, ela esteja abaixo, tá? Da minha nuvem, por exemplo. Já eu posso ter aqui em cima um cluster, joia? Grade ou a nuvem, né? Pessoal, essa é a gradação, certo? O cluster em HPC, High Performance Computing. Então, eu tenho os serviços aqui em cima, certo? Tenho os serviços aqui em cima, e aqui embaixo eu posso estar tendo a necessidade de estar aumentando os recursos, porque aqui em cima é transparente para o usuário. Quem está aqui em cima, ou para o administrador que utiliza os serviços, quem está aqui em cima, está tudo transparente. O administrador da rede aqui embaixo está se virando, fazendo a alocação desses recursos aqui para as máquinas virtuais, já que vão estar aqui em cima. Beleza? Mas isso é um upsize, tá? O upsize de recurso, o aumento do recurso. Beleza? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Os conceitos estão tranquilos, né, pessoal? Tem nada complexo aí. Beleza? Agora a gente vai entrar num assunto que é bem interessante, certo? São os indicadores de qualidade ou de confiabilidade também, né? Também conhecido como Key Performance Indicators, né? Os KPIs. Então, como é que eu posso medir a minha disponibilidade de serviço? Porque se eu tenho uma alta disponibilidade, essa minha alta disponibilidade me confere confiabilidade, né? Quando eu tenho baixa disponibilidade, logicamente, a minha confiabilidade, ela também vai cair, né? Então, são conceitos que têm um certo relacionamento. Então, vamos lá. Como são os indicadores que dá uma forma para você calcular essa disponibilidade, já que a gente está vendo tanto disponibilidade, né, na aula de hoje. Então, a gente tem o MTBF, é o Mean Time Between Failures, né? É o tempo médio entre falhas. Então, eu tenho um determinado serviço ou um determinado hardware, por exemplo, uma placa de rede. Né? Se eu vou medir, eu vou dar um indicador aqui para aquela placa de rede, né? Quanto tempo ela fica disponível. Né? Então, o meu nível de confiabilidade vai ter relação com a quantidade de paradas que ela vai fazer, que ela dá de indisponibilidade. Não é? Então, o tempo médio entre deu uma parada agora, aí teve vários dias sem dar problema nenhum, lá na frente deu problema de novo. Então, tem um tempo médio entre uma parada e a outra parada. Então, a gente vai fazer aqui um exemplo. Ó. Vamos lá para a lousa. Aí, digamos que eu tenho um serviço aqui. Joia? Eu tenho um serviço que aí eu tenho aqui 0 dia. Tá? Começou agora a medição do serviço. Aqui, no terceiro dia, deu uma falha. Joia? Ele deu uma falha. Beleza? Aí foi recuperado, está funcionando. Lá no quinto dia, deu outra falha. Joia? Então, esse cara aqui, tá? Eu tenho uma falha aqui e esse daqui. O tempo médio entre as falhas, joia? São esses dois caras aqui, ó. Certo? O M, mean time before failures. Certo? Então, no dia 3 e no dia 5 deu problema. Qual é o intervalo entre um e outro? São 2 dias. Então, eu tenho que o tempo médio
de falha, joia? Que ele vem e ocorre é 2 dias. Tá? Deu um no terceiro dia, depois deu outra falha lá no quinto dia. Então, o tempo que eu tenho médio que ocorre entre uma falha e outra é de 2 dias. Beleza? Tranquilo. Só que, quando ocorre uma falha, certo? Ocorreu uma falha bem aqui, certo? Existe um tempo até o recurso ser recuperado, certo? A falha ser resolvida. Esse cara se chama mean time to repair, tá? É o tempo para reparo. Então, esse tempo aqui, que foi o tempo até ficar ok, joia? Foi o tempo de indisponibilidade. Confere que o tempo que ele ficou aqui, né, deu falha aqui, falhou, beleza? Quando falhou aqui, ele ficou um tempo, aqui ele, ok, resolveu o problema. Esse tempo aqui, do mean time to repair, o tempo médio para reparar, foi o tempo gasto para resolver o problema e era o tempo que ficou indisponível. Joia? Não vou entrar no mérito aqui de quanto tempo foi, beleza? Aqui, quando ele ficou ok, serviço, ele começou a entrar a operação de novo. Joia? Esse aqui é o mean time to failure. É o tempo médio para a falha. A falha onde? A falha acontecer aqui, ó. Joia? Que é a próxima falha lá no quinto dia. Então ele ficou funcionando, esse aqui é o tempo de disponibilidade. Certo? Daqui, certo? Até aqui, ele ficou funcionando. Tá? Ficou funcionando sem problema. Por que ele se chama mean time to failure? É o tempo médio até, né? É o aqui, ó. MTTF é igual a mean time to failure. Então, o to é o até, ok? É o tempo médio até a falha, a próxima falha. Esse cara aqui, o mais correto pela literatura, ele deveria se chamar isso aqui, ó. Mean time to next failure. Joia? Deveria ser assim, facilitaria a nossa vida, tá? Porque é o tempo médio até a próxima falha. Beleza? Então, a gente viu aqui, certo? O tempo médio entre as falhas. Então, tive uma falha aqui no terceiro dia, ele entrou em reparo e foi consertado, ficou ok. Tá? E eu tenho o mean time to failure. Ficou ok aqui, e aí ele vai correr aqui até chegar a ter uma nova falha, que é o tempo médio para falhar de novo. E aqui eu tenho falha. Beleza? Ao passo que o tempo médio entre as falhas, se você ver, ele é esse intervalo aqui, ó. E a gente vai ver que entre a falha que aconteceu aqui, joia, e a falha que aconteceu, a segunda falha, lá no quinto dia, esse tempo médio aqui, dentro dele, eu tenho o tempo para reparo e tenho o tempo que ele ficou até a falha seguinte. Então, é conhecida a seguinte fórmula. O MTBF, o tempo médio de falha, certo? Aliás, o tempo médio entre as falhas vai ser igual a o tempo de reparo, mean time to repair, mais o tempo mean time to failure. Joia? Vai ficar mais claro quando a gente vê um exemplo lá, slide lá. E aí eu volto para a lousa aqui para a gente fazer um esboço. Então, olha aí, eu tenho um tempo médio
entre as falhas. Isso aqui tem que ficar bem tranquilo, pessoal. Entre as falhas. E entre uma falha e outra, certo? Vamos supor, eu tenho uma linha do tempo aqui, eu tenho uma falha aqui do sistema, e eu tenho um tempo aqui que o pessoal está fazendo a manutenção. Esse tempo, joia, é o MTTR, o tempo to repair, tempo para reparar o sistema. Aqui eu tive a falha, né? O down está aqui. Joia? Eu tenho o tempo aqui de reparo. Depois eu tenho o tempo que ele está funcionando, o tempo de operação, o tempo que está ok, o sistema está ok, certo? Ou up. Joia? O sistema ficou down aqui, aqui ele ficou up. Joia? E esse funcionamento aqui, joia? Ele é conhecido como mean time to failure. Então, é o tempo médio para a falha. Né? O tempo médio até a falha. Que falha? A próxima falha. Aí aqui deu um down de novo. Joia? Deu um down de novo. Então, quem é o tempo médio entre as falhas? Então, entre uma falha e a outra falha que deu no sistema, numa linha do tempo, certo? Eu tenho que, nesse intervalo, entre uma falha e outra, eu tive o tempo de reparo e depois tive o tempo que ele ficou ok. Joia? Ficou tranquilo aí, pessoal? Que dentro desse intervalo entre uma falha e a outra falha, existiu o tempo de reparo da primeira falha e depois o tempo que ficou ok no sistema? Joia, tá? Então, mean time to failure. Joia? Então, olha esse exemplo aqui, que bacana. Então, eu tenho essa linha do tempo aqui. Joia? T. Eu começo o sistema em T0. T0, o sistema está online. Aí, quando chegou em 5 minutos, aí deu um down aqui. Ficou falho o sistema. Falhou. E aí alguém entrou para reparar. Joia? Aí no tempo, 6 minutos, ou seja, 1 minuto depois, né, começou em 0. No minuto 5, aí deu a falha. Aí no minuto 6, a falha é cessada, né? Aqui é ok. Joia? Ok. Então, o que é que eu tenho aqui? Até agora, eu tenho que o primeiro, vou botar aqui logo embaixo, para ficar facilitado. Eu tenho o mean time to repair, 1, certo? Vai ser igual a quanto? 1 minuto. Confere aí que o tempo de reparo aqui, esse intervalo aqui, foi de 1 minuto. Beleza? Do minuto 5 ao minuto 6. Ok. Aí, voltou a ficar ok aqui. Ficou online. Esse tempo todinho que ficou online, joia? Que foi do minuto 6 até o minuto 55, joia? Ficou online. E aqui, ó, ficou indisponível o sistema. Então, do minuto 6, certo? Até o minuto 55, eu tenho quanto? 49 minutos, não é isso? 49 minutos que o sistema ficou ok. Então, o MTTF foi igual. Aliás, até a próxima falha foi 55 minutos. 55 minutos. Então, a próxima falha, ela aconteceu, tá, nesse tempo aqui. Já é o tempo dela. A falha aconteceu no minuto 55 minutos. Beleza? Aliás, perdão aqui, ó. Perdão aqui. O que acontece é o seguinte. O mean time to failure, o tempo até a falha, vai ser quanto? Vai ser 49
Vai ser isso aqui, ó. 49 minutos. Certo? Vai ser 49 minutos. Porque do minuto 6 até o minuto 55, eu tenho 49 minutos que ele ficou online. Não é isso? Ficou online nesse período de tempo. Tá? Beleza. Então eu pergunto, qual é o tempo médio entre a primeira parada e a segunda parada? Qual vai ser o tempo médio? Ele começou no tempo 5 minutos, joia? No tempo 5 minutos, e no minuto 55 deu problema. Então quer dizer que o mean time between failures, o tempo médio entre a primeira falha e a segunda falha, foi de 50 minutos. Tá certo? Aí você pergunta assim, lógico, no primeiro minuto, aliás, no minuto 5, deu falha. No minuto 5. Do minuto 5 até o minuto 50, então, aliás, do minuto 5 até o minuto 55, eu tenho 50 minutos. Tá? Daqui até aqui, eu tenho 50 minutos. Aí a gente pode aplicar a fórmula, tá? Que diz que o MTBF, o tempo entre as falhas, tá? O tempo entre as falhas, vai ser quem? Vai ser o tempo para reparar mais o tempo, certo? To failure, o tempo para a próxima falha. Então, olha aí, se daqui, tá, da falha até o OK foi 1 minuto, né? 1 minuto, e de disponibilidade, certo? Que é o tempo que ele ficou online, o tempo disponível, foi do minuto 6 ao minuto 55, eu tenho 49 minutos de disponibilidade. Então, o tempo entre as falhas vai ser a soma dos dois, do tempo de indisponibilidade, ou seja, o tempo para recuperar, e o tempo que ele ficou fora. Então, vai ser aqui, ó, MTBF vai ser igual a 1 mais 49. Não é isso? Então, o tempo médio entre falhas vai ser igual a 50. Joia? Foi o que a gente chegou aqui nessa inferência aqui, sem levar em consideração a soma dos dois, porque a gente sabe que quando ele deu um down no minuto 5 de operação do sistema, ele foi dar um outro down quando o sistema 55. Joia? Então ele passou 50 minutos sem dar um outro down. É o entre as falhas. Joia? Então a gente tem que o tempo entre as falhas vai ser o tempo de reparo, que é o tempo de indisponibilidade, e o tempo que o tempo ficou online até a próxima falha. Então vou botar um outro exemplo aqui. Digamos, começou aqui. Vou botar aqui, deu 0 no minuto 1, certo? Deu um down aqui. Joia? Deu um down. Aí eu tive um tempo aqui para recuperar. Esse tempo de recuperação é o MTPR, o Time to Repair. Tempo que eu empreendi aqui para recuperar, o sistema ficou indisponível, né? Porque eu estava recuperando ele, estava fora do ar. Tá down. E aqui ele ficou ok. Tá up. Vou botar aqui, up. Ficou up. E aqui era o minuto 3. Se era o minuto 3, do minuto 1 até o 3, quanto tempo ficou, pessoal? O tempo que ficou 2 minutos, né? Então, o tempo que eu fiquei reparando lá é de 2 minutos de reparo, né? Aí ficou up, beleza? Aí ele está online, o sistema está online.
Está online, funcionando, funcionando, funcionando. Quem que é esse cara? Que o sistema está online, está disponível. Quem que é esse cara? Esse cara é o mean time to failure, que é o tempo médio até a falha, até a próxima falha, né? Até o próximo down. Digamos que eu dou o down aqui no minuto 20. Joia? Down. Joia? Estava no minuto 20. Tá? O tempo até a falha. Beleza? Então, quanto tempo que ele ficou disponível? Quanto tempo ele ficou aqui disponível? Então, do minuto 3 até o minuto 20, tá? O mean time to failure foi do minuto 3 ao 20, então ele ficou 17 minutos online, ou seja, disponível até a próxima falha, até o próximo down. Tá? Ao passo que do down, do primeiro down, não seria. Olha só, esse tempo aqui, vamos lá, ó, esse tempo aqui é o tempo que ele está online. É o tempo que ele está online, beleza? É o MTBF. Esse tempo aqui é o tempo que ele ficou fora. E esse tempo aqui, ó, do down até o outro down, joia? Esse tempo entre um down e o outro down, esse cara aqui é o MTBF. É o tempo entre as falhas down e o próximo down tá aqui, ó. Dentro dele, dentro desse down, eu tenho um tempo de reparo, joia? Eu tenho um tempo de reparo. E dentro desse intervalo do down e o outro down, eu tenho o tempo que ele ficou disponível, o tempo até a outra falha. Então, do tempo 1, olha aqui, do tempo 1, né? Olha aqui embaixo, do tempo 1 até o tempo 20, eu tenho quanto, pessoal? E aí, eu tenho 19, né? Do tempo 1, eu não conto, desprezo 1. Aí, tempo 2, minutos, 3, 4, até o 20. Eu vou ter que o MTBF vai ser igual a 19. Joia? É 19. Vamos comprovar que é 19, o tempo entre um down e o outro down, que aconteceu só no minuto 20. É porque a gente tem que usar a fórmula, tá? Essa fórmula aqui, ó, que o mean time entre as falhas, entre uma falha e a outra falha, certo? Eu vou ter obrigatoriamente um tempo para reparar a primeira falha e o tempo que ele ficou online até a próxima falha, até o próximo down. Joia? Então, a soma desses dois tempos vai ter que dar o tempo dele todinho entre uma falha e a outra. Então, o que, que acontece? Se eu tenho aqui, ó, a gente chegou aqui, o MTTR é de 2 minutos. Joia? Do minuto 1 até o minuto 3. Joia? Eu tenho 2 minutos aqui, tá? De reparo. E depois tem um tempo que ele ficou online até a falha, a outra falha, que ficou aqui do minuto 3 até o minuto 20. Ou seja, eu tenho 17. 17 minutos que ele ficou disponível. Aplicando aquela fórmula lá de cima, que o MTBF vai ser igual a o MTTR mais o MTTF, então vai ser o 2 mais 17, que dá 19, que é o tempo aqui, ó, tá? Que é o tempo entre o primeiro down, que foi o primeiro minuto, e o segundo down, que foi no 20º. Aqui eu estou dando o exemplo, e aí ficou mais claro para vocês. O que vocês têm que botar na mente de vocês é o seguinte, pessoal. Ó, para a lousa lá, tá? Eu tenho que o M
Ó, o MTBR, desculpa, MTBF, o Mean Time Between, o tempo entre as falhas, ele tem um domínio, tá? Dentro desse domínio, tá? De uma falha e a outra, existe um tempo de reparo e tem o tempo que o sistema ficou online. Não é isso? Vamos supor o seguinte, olha o exemplo. Eu tenho um servidor, que esse servidor, ele deu um problema na placa de rede. Joia? Deu um problema hoje. Tá? Eu vou contar aqui zero. Tempo zero. Liguei o computador lá com problema na placa de rede e resolvi. Só que o tempo que eu gastei para resolver o problema na placa de rede, assim que eu liguei o computador, ele saiu do tempo zero, T0, né? Eu gastei ali 30 minutos, tá? Reparando aquela placa de rede. Certo? Reparando a placa de rede. Beleza. Aí liguei a máquina, ficou online. Ficou online, beleza? Aí, no terceiro dia, deu um down. A placa de rede ficou com problema. De novo. Já? Então aqui, como ele tinha começado com down, certo? Eu tenho que o universo de um down e o outro down, ou seja, entre um down, entre between, né? Entre um down e o outro, eu tenho o tempo de reparo e tenho um tempo que ele ficou online, que foi 3 dias. 3 dias menos, né? Porque entre um down e o outro down, eu tenho esses dois caras aqui. Ao passo que o MTBF vai ser igual a 30 minutos mais os 3 dias. Ficou claro para vocês, pessoal, isso daí? Ficou tranquilo? Entre um down e o outro, eu tenho isso daí. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar um pouco mais prático, e a gente vai exercitar muito isso daqui. Vou fazer um exemplo, tá? Eu tenho, digamos aqui, vou botar em horas, tá? Digamos que eu tenho aqui um sistema, tá? Ele deu um down aqui, joia? E o minha time to repair, o tempo para reparo, foi de 20 minutos. Beleza? Aí, reparei, ficou up, voltou a funcionar. Joia? Aí eu tenho aqui um tempo online, sem parada, sem problema. Joia? Esse cara é o minha time to failure. É o tempo até a falha próxima. Esse cara pode ficar aqui infinito. Pode ficar aqui infinito. Joia? Mas digamos que ele falhou aqui. Deu uma falha. Joia? Aí aqui eu tenho um down. Beleza? E o tempo que ele ficou aqui, no mean time até a falha, foi de, vou botar aqui, 30 minutos. Ok? Ficou 30 minutos aí. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que entre um down, certo? Que aconteceu aqui no zero, vamos supor, é zero. E aqui, joia? O que é que eu tenho? Eu tenho que o MTBF, o tempo entre as falhas, vai ser 20 minutos, mais 30 minutos que ele ficou online. Os 20 minutos que ele ficou fora do ar, que ele ficou down, ficou em reparo, mais os 30 minutos que ele ficou online até o próximo down. Então, ou seja, o MTBF, o tempo entre as falhas, vai ser 50 minutos. Ou seja, do tempo zero, eu só vou ter outra falha
no minuto 50. Tranquilo? Tranquilíssimo, né, pessoal? Se alguém não estiver entendendo, por favor, a gente pode falar e perguntar. Joia? Então, ó, sempre que vocês pegarem uma prova, certo? Que tem esses conceitos, lembrem do MTPF, que é o tempo entre as falhas, joia? E ele é compreendido entre o intervalo entre o tempo de reparo e o tempo que ele ficou online. Por que a soma dos dois? Porque é até onde vai dar o próximo down, né? Beleza? Então é a soma dos dois, do tempo de reparo e o tempo que ele ficou online. Lembrando que o mean time to repair, o tempo que eu demorei para reparar, foi o tempo que eu demorei que o sistema ficou falho, né? Ficou com problema. Então, esse aqui é o tempo de indisponibilidade. Numa prova pode perguntar. Joia? Ah, o MTT, o MTTF, né? Ele é o tempo de indisponibilidade? Não, o tempo de indisponibilidade é o MTTR, que é o tempo que você ficou lá para reparar o problema. É o tempo indisponível. Aí pode perguntar lá, o MTTF, que é o Mean Time to Failure, é o tempo que ele ficou reparando um sistema? Tempo de indisponibilidade? Não, é o tempo de online. Esse termo, Mean Time to Failure, é o Mean Time para, né, ou até a falha, até a próxima falha. Ou seja, enquanto não houver a falha, aquele tempo é o tempo de disponibilidade. O Mean Time to Failure, o tempo médio até a falha, é o tempo de online. Ou seja, de disponibilidade. Tranquilo? Outra coisa aqui, tá? A gente pode calcular também, a gente vai ver mais na frente, que eu tenho o tempo de reparo, eu tenho o tempo que ele ficou online e eu tenho o tempo entre as falhas. Eu posso calcular um indicador em percentual da minha disponibilidade do sistema. Qual que seria essa fórmula? Tá? A gente já viu uma fórmula que é o mean time between failures vai ser igual a o tempo de reparo mais o tempo to failure. Joia? Esse aqui é o down e esse aqui é o tempo up. Né? E eu tenho outra fórmula que vai me calcular em percentual a disponibilidade do meu sistema. Como é essa fórmula? Eu vou usar esses dois caras aqui. Ó. Então, eu vou ter que o mean time between failures dividido por mean time between failures mais o tempo de reparo, mean time to repair, ou seja, o tempo de reparo é o tempo de down, o tempo de indisponibilidade. Ele vai me dar esse valor aqui em percentual. Joia? Então, vamos fazer um cálculo aqui, aplicando essa fórmula aqui, para saber daquele exemplo lá que eu tenho o tempo de indisponibilidade e eu tenho o tempo entre as falhas, que é de 50 minutos, entre uma falha e a outra, tá? Ele vai me dar uma média de indisponibilidade. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Ó. É muito fácil, pessoal. Então, o que eu vou ter? Vou ter que a disponibilidade vai ser igual a... Quem é o tempo médio entre as falhas? 50, né? A gente já viu. Dividido por 50 mais o tempo de reparo. Quem é o tempo de reparo? 20 minutos. 20 minutos. Joia? Então,
O que é que eu vou ter? Aqui. Eu vou ter 50, certo? Mais 70. 50, 20, 70. E eu vou fazer uma divisão simples aqui. Vou voltar lá. Aí eu vou ter aqui, ó, 50 dividido por 70. Joia? Vou ter essa conta aqui. Aí eu vou dar o tempo de disponibilidade do sistema. Então, vamos lá. 50 dividido por 70 eu não posso, porque é menor, né? 50 é menor que 70. Então, zero, joia? Então, é como se eu multiplicasse aqui, ó, botasse um a mais ali, um zero, certo? Agora, 500 eu posso dividir por 70. Quanto que vai ser isso daí? Se eu multiplicar 70, certo? Deixa eu ver aqui, por 5, 35, não dá, certo? Tem que ser mais aqui. Por 7, 49, beleza. Joia? Então, ó, por 7, beleza? Aí vai dar 49, certo? E aí eu sei que eu vou ter aqui, ó, 490, né? 70 vezes 7. Então eu vou ter que 70. Joia? Vou botar o 7 aqui. E aqui, tá? Qual vai ser o resto? 7 vezes 70 vai dar 490, sobra 10. Não é isso? Sobrou 10. Aí eu não vou poder dividir 10 por. Aqui eu tenho uma vírgula, né? Eu dei uma vírgula aqui para poder acrescentar zero aqui. Beleza? E aí eu não vou poder dividir 10 por 70. Aí entra, eu dou aqui um valor, certo? Zero aqui. E aí agora eu posso dividir 100 por 70. Vai dar 1, né? Sobra 30. Aliás, sobra 3, né? Beleza? Então, o que é que eu tenho aqui? De cara, eu vou ter que o tempo de disponibilidade desse meu sistema vai ser de 71%, né? Então, 71% do tempo, esse cara fica online. Vou botar lá, tá certo? Então, hum, eu tenho lá que o meu sistema ficou falho, certo? O tempo de reparo, ó, 2 minutos. Esses 2 minutos de indisponibilidade me deram, tá? Para o meu sistema, em relação aos 50 minutos que ele ficou online. Aliás, ele ficou online, foi aqui, ó. Ele ficou online esse tempo aqui, né? De 30 minutos. Joia? 30 minutos. E aí o tempo entre as falhas, 20 minutos. Ah, peraí, pessoal, tem alguma coisa errada aqui. Porque não poderia dar tão alto assim. Ele ficou 50 minutos do tempo entre um down e outro, certo? E aí ficou 20 minutos fora, deu 70 minutos. Peraí. Então, o tempo de disponibilidade vai ser o tempo entre as falhas mais o tempo de reparo, 50, 50, 70.
dividido por 70, isso. Tá? Então, aplicando a fórmula, pessoal, dá esse tempo aqui. Tá? Então, a gente vai ver mais na frente, tá? Aplicando essa fórmula com situações reais, aí a gente vai ver que aí vai dar para a gente, certo? Um valor que se aproxima aí com mais clareza do que esse exemplo que eu dei aqui para a gente. Tá joia? Então, ó. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso mesmo. Aplicando a fórmula do jeito que ela está, é esse valor aí. Vamos voltar lá para os slides. Então, um retorno para a gente de 71% daquele sistema lá. Então, ó, o tempo de disponibilidade nosso vai ser a fórmula, tá? De o tempo entre as falhas dividido pelo tempo entre as falhas mais o tempo de reparo, tá? Vai dar o percentual e vai informar para a gente o KPI, né? De disponibilidade. Ou seja, é um indicador, certo? De confiabilidade. Aí acabou o meu quadro aqui. Beleza. Joia? Então, ó, algumas inferências que a gente pode fazer sobre isso. A confiabilidade vai buscar o maior tempo entre essas falhas possível, né? Então, vamos voltar no nosso exemplo. Então, olha só. O sistema vai ser confiável se eu tentar colocar esse meu down aqui, que está no minuto 50, para ele ser esticado o máximo possível, certo? Então, esse meu tempo entre falhas, ele teria que ser maior, né? Em o tempo entre até a falha, o time to failure, se ele for maior, quanto maior ele for, certo? Mais distante o down vai ser. Ou seja, o sistema vai ser mais confiável. Quanto menos tempo o tempo entre as falhas ocorrer, ou seja, eu tenho uma temporalidade curta entre uma falha e outra, ou seja, várias paradas, isso vai me indicar que o sistema é pouco confiável. Entre uma falha, entre um down e o outro, for um intervalo mais curto, é um sistema menos confiável. Se eu tentar esticar e esse for o mais longo possível, entre um down e outro, dentro desse um down e o outro down, eu vou ter o tempo de reparo e o tempo que ele ficou online. Joia? Então tem que tentar deixar o tempo de online dele, o tempo até a próxima falha, o maior possível. Beleza? Também é um fator de confiabilidade eu ter esse tempo de reparo menor possível, né? Porque se eu tiver esse meu tempo de reparo mais rápido, ou seja, se o tempo de reparo aqui levasse 1 minuto, joia? Eu teria um tempo de disponibilidade que seria ficou 1 minuto fora, joia? E eu teria, na verdade, 1 minuto fora e teria do minuto 2 até o 50 online, né? Então teria 49 minutos de MTTF, do tempo até a falha, joia? Então, quanto menor for o meu tempo de reparo,
Joia? Ele me dá um tempo de disponibilidade maior. Não é isso? Um tempo de disponibilidade maior. São essas inferências aqui que a gente está vendo. Ó. Beleza? Então, ó, o tempo de disponibilidade, ele vai buscar um menor tempo de reparo, porque quanto menor for o tempo para reparar, mais tempo eu vou ter do sistema online até a próxima falha. Joia? Então, essas duas inferências aqui são verdadeiras. Beleza? Aí, pessoal, olha só, Bruno. Isso aí tem no ITIL também, tá certo? Esse cálculo você vê em algumas literaturas, não são todas de arquitetura, tá? Que cobra esse conhecimento de disponibilidade. Aí ele dá lá, né? Por exemplo, a placa de rede deu problema, né? Ficou tanto tempo fora. Tem, né? O processador, tal. Ele dá esses parâmetros para hardware. Esse indicador de disponibilidade, já que a gente está falando do capítulo de processamento paralelo, né, de conceitos de disponibilidade, de computação paralela no nível de hardware, né, único, né, de memória compartilhada ou de memória distribuída, ou vários computadores, aí a gente entrou nessa seara da disponibilidade de um recurso, de uma máquina, por exemplo. E aí puxei esse gancho. Esse assunto ele é visto também em ITIL, porque o ITIL é a biblioteca de infraestrutura de serviços, né? A biblioteca de infraestrutura de serviços de TI. Então, dentro do ITIL, a gente vê também os recursos sendo gerenciados, né? Através lá da base de configuração, né? Então, tem recursos, tem itens de configuração. E esses itens de configuração, eles ficam, de acordo com o tempo de parada deles, indisponíveis. Aí a gente entra lá no gerenciamento da disponibilidade, beleza? Do ITIL. Aí tem todo esse conceito. Então, se vocês aplicarem esse conhecimento para o ITIL, aí vocês vão ver que vocês resolvem também. Inclusive, algumas questões que eu trouxe para esse exercício de hoje, ela coloca no texto dele lá o ITIL, né? O ITIL. Mas se você for analisar friamente o conceito do tempo entre as falhas e você saber que o tempo entre uma falha e a outra, você tem um tempo de reparo e o tempo que ele ficou online. Ou seja, um tempo de reparo, o MTTR, e você tem um MTTF, que é o tempo até a falha próxima. Então, dentro desse intervalo de uma falha, entre uma falha e outra, você tem esses dois componentes. Então, desassociáveis eles. Eu tenho o tempo que ele ficou para reparo e o tempo que ficou ok. Isso aí a gente vê no ITIL, a gente vê em engenharia engenharia eletrônica. Tem uma das questões que eu vi aí, que eu trouxe, que ela é de engenharia. Então você vai ver lá os conceitos, é de engenharia, ele está levando em consideração um elemento de engenharia lá para fazer o cálculo da disponibilidade. Mas é isso daí, é esse conceito que a gente viu aí, não foge disso daí. Beleza? Então vamos fazer um intervalinho, 10 minutos, e a gente volta e resolve uns seis exercícios. Vocês vão ficar tão craques que nunca mais vão errar esse tipo de questão. São esses 6 componentes. E a fórmula lá que vocês vão aplicar. Beleza? Aprendam isso, pessoal. MTBF vai ser igual entre as falhas, vai ser igual a o MTTF, desculpa, o MTTR, tempo de reparo, mais o MTTF, o tempo até, né, o time to failure. Joia? E a disponibilidade em porcentagem, joia? Ela é calculada como o MTBF dividido pelo MTBF mais o MTTR. Essas duas formulazinhas são as mágicas. Vocês não erram nunca mais esse tipo de questão aí sobre disponibilidade, confiabilidade, beleza? Então, 10 minutinhos de intervalo, a gente volta. You are currently the only person in this conference.